Olá, sejam bem-vindos ao treinamento de Lean Lab da JBM Analítica. Meu nome é Bruno Alves, sou engenheiro químico, Greenbelt e um atuante na indústria farmacêutica e química em meados aí de 10 anos já de profissão. Eu te convido agora a mergulhar de cabeça nesse treinamento e participar do que a gente chama de aqui e agora. Então, centraliza toda a sua energia em entender essa filosofia que é tão comum e estudada aí na indústria automobilística, na indústria química, na indústria de forma geral, que é a filosofia do Lean Manufacturing, ou seja, a filosofia do pensamento enxuto. Qual foi o meu grande desafio como engenheiro químico? Foi aplicar essa mesma filosofia do pensamento enxuto e contextualizá-la para o laboratório. Então, por que, Bruno, é interessante? A filosofia do pensamento enxuto, ela surgiu como uma teoria, uma filosofia de vida lá no sistema Toyota de produção. Ou seja, eles acreditam e comprovaram isso, que a redução de desperdícios, ela potencializa a sua produtividade. Ou seja, tem gargalos no meu processo, tem desperdícios de superprodução, desperdício de movimentação, desperdício de espera. Então eles pontuaram 7 principais desperdícios que é muito comuns às áreas industriais, a vários tipos de processo. Tanto que hoje é muito comum a gente ouvir Lean Office, ou seja, os desperdícios na área de escritório, Lean para a área da saúde, ou seja, como aplicar Lean em hospitais para facilitar o atendimento à população. E o mesmo desafio a JBM trouxe então, que é aplicar essa filosofia nos laboratórios. E sim, gente, é possível, então fica com a gente durante esse treinamento que você vai se surpreender. Então, iniciando um pouco de como foi feita essa aplicação do Lean Manufacturing para Lean Lab, a gente precisa entender um pouco o que é o laboratório e como ele está inserido aí na sociedade, tá? Então, a gente tem alguns tipos de laboratório. Então, a gente tem laboratórios analíticos, físico-químicos, analíticos microbiológicos, laboratórios de embalagem, laboratórios de operações unitárias, laboratórios de engenharia química. Então, tem vários tipos de laboratório. O laboratório, por definição, se você for procurar no dicionário, é um local com ferramentas que possibilitam a execução de experimentos e testes, seja para fins industriais, seja para fins clínicos. Então, esses laboratórios, todos funcionam com um único objetivo, entregar um resultado. Então, vamos supor você, como pessoa física, foi fazer um exame. E esse exame está demorando muitos dias para ser entregue esse resultado para você. Então, isso vai impactar diretamente no seu tratamento. Quanto mais rápido a gente diagnostica uma doença, mais rápido as nossas ações para combate dessa doença e, possivelmente, a cura. Então, a gente entende que os laboratórios estão muito envolvidos nas tomadas de decisões. Então, por isso, a importância de resultados concretos, resultados confiáveis e, cada vez mais, os órgãos regulamentadores, como a Anvisa, FDA, MAPA, eles estão bastante focalizados em laboratórios, porque a gente entende que o produto produzido na área industrial ele vai ser analisado pelo laboratório e os analistas de laboratório é a última visão interna do produto antes dele ser comercializado. Então, a confiabilidade desses dados, a confiabilidade dessas análises precisam estar registrada e precisam ser executada de forma exata e precisa. Como que o Lean Lab consegue ajudar isso, então? Eu vou citar um exemplo para vocês. Então, a gente está no ápice de uma pandemia. Eu falo aqui em 2021. E em 2020 a gente iniciou uma pandemia do Covid-19. Então todos vocês, não sei que ano que você vai estar vendo esse vídeo, você já ouviu falar sobre a pandemia do Covid-19. O que aconteceu? Quando começou essa questão dos boatos da pandemia, muitas pessoas começaram a falecer. E essas pessoas falecerem não tinha uma causa raiz. Então o que eles faziam? Todas as mortes com sintomas de gripe, alguns sintomas comuns à Covid-19, eram classificadas como Covid-19. Então a pessoa era sepultada com caixão lacrado, a família não via mais a pessoa a partir do momento que ela foi para o hospital, e muitas vezes por conta de falta de resultados de exames médicos. Então foi feita uma série de pesquisas, investimento no mundo todo para desenvolver testes rápidos para a Covid-19. Então hoje você tem testes que saem instantâneo, tem teste que sai com 7 dias. Então existem variáveis de testes para identificar essa variável do Covid-19, possibilitando então um tratamento mais eficaz e, principalmente, em caso de óbito, qualquer coisa do tipo, a família saber a tratativa que tem que ter com aquele corpo, visando a redução aí de contaminação. Então, olha só como um resultado de laboratório impacta diretamente a nossa sociedade.
Quando a gente vai para a ideia da indústria, quanto mais rápido a indústria cumpre o seu lead time, ou seja, o seu tempo de processo, o lead time ele vai desde adquirir a matéria-prima, iniciando o seu processo de produção, até a liberação final no laboratório. Então, se a gente pensar que quanto mais rápido a indústria faz esse ciclo, mais produtos ela consegue colocar no mercado com menos tempo. Voltando então aí para a pandemia do Covid-19, a gente teve uma alta demanda de hidroxicloroquina, que foi um medicamento muito pontuado aí para a questão de tratamento do Covid, ivermectina, surgiram vários boatos e isso fizeram com que as pessoas procurassem então esse medicamento no mercado. A alta procura, ela aumenta a demanda da indústria que precisa entregar isso de forma rápida. Então, no meio de uma pandemia, que a gente está falando um cenário global, a falta de um medicamento, velocidade na indústria vai ocasionar o quê? Que as farmácias reduzem a liberação desses materiais porque vai faltar estoque, que os hospitais não tenham, por exemplo, analgésico, não tenha anestésico suficiente para os seus funcionários, para os seus pacientes, por conta que a indústria não conseguiu suprir essa demanda. Então, nós como profissionais da indústria, nós como profissionais da área clínica, nós precisamos entender que aquele resultado não é em vão. Então, eu não vou analisar um produto porque eu preciso cumprir vigilância. A gente precisa analisar porque a gente vai cumprir vigilância. Só que a gente precisa analisar porque existe um fim para isso, né? Então, existe pessoas, existe uma sociedade que está dependendo de você, como analista, ter a boa ética, ter a boa cultura de entregar bons resultados. Porque a partir do momento que você liberou um shampoo falando que o pH tá bom, o ativo tá bom, a pessoa não vai chegar no mercado e vai retestar esse produto. Então, ela já vai pegar direto e aplicar no seu cabelo. E será que vai ter uma reação adversa ali? Então, o analista de laboratório ele é uma peça fundamental em várias áreas aí da sociedade. E agora a gente vai entrar um pouquinho, então, do porquê que é importante o Lean Lab. Então, com essa ideia do pensamento enxuto, o Lean Lab ele vem com a ideia de mapear, então, desperdícios. Então, durante o treinamento da JBM, você vai aprender a mapear esses desperdícios, identificar os principais desperdícios em laboratório. Tá duvidando? Então, por exemplo, quantos de vocês já perderam tempo fazendo duplo check de documentação? Então, eu sei que é uma boa prática da gente ver se realmente outro analista acertou, a gente rechecar uma documentação. Só que muitas vezes tem boas práticas aí que pode ser aplicada que você às vezes nem estava consciente. Então, será que o meu documento é claro para reduzir erro e uma analista fazer certo da primeira vez? Será que eu consigo reduzir os campos de preenchimento desse documento para um preenchimento mais prático de cheque? Será que alguma etapa eu consigo automatizar para reduzir os preenchimentos? Então, assim, foram algumas das coisas que você com certeza vê no seu laboratório, seja de pesquisa e desenvolvimento, seja de operações, laboratório de controle de qualidade, você com certeza lidar com documentação e duplo cheque de documento. Programação, você já parou para pensar de como pode ser estruturada a sua programação laboratorial de forma a gente reduzir desperdícios? No nosso treinamento a gente vai falar um pouquinho sobre também programação. Então, gente, a JBM ela vem com um pilar bastante forte aí de Lean Lab. Eu espero muito que possa contribuir para o desenvolvimento da sua carreira. A gente vai trabalhar bastante o ciclo de Mike, é o ciclo da melhoria contínua, que ele vai falar desde o definir o problema, identificar as ações, como a gente controla, como a gente melhora. Então, o ciclo de Mike ele vai fazer todo esse mapeamento aí da melhoria e aplicação prática. Então, o Lean Lab ele vem trazendo uma forte tendência aí para o mercado, para a área industrial. E eu te convido a ser esse analista com diferencial, né? É muito comum analistas procurarem treinamento somente de cromatografia, somente de aperfeiçoamento técnico, só que ele esquece que ele é um ser errante na indústria, né? Então, quanto mais eu consigo reduzir meus erros, meus desperdícios, mais benefícios eu vou agregar aí para o meu local de trabalho e para a sociedade, né? Então, a gente está falando de redução de tempo, redução de custos no meu laboratório. Então, se você é um gestor, incentiva a sua equipe a participar desse treinamento. A gente também oferece treinamento em company e você também é um forte convidado aí para participar conosco. Então, é isso. Seja Power, seja JBM, eu te espero logo mais no início do nosso treinamento de Lean Lab.